Bem, galera, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre a Cuba capitalista. Aquele vídeo era um vídeo focado em um tema específico, Alô. Bem, galera, tivemos um problema de conexão. Só um minuto para eu ver aqui se eu tô online ainda. Só um minutinho, nem sei se o que eu falei saiu aí. Problemas aí. Tivemos um problema. A primeira parte ficou inaudível, né? Então vamos começar novamente aqui. Tive um problema de conexão, então voltei. Bem, repetindo o que eu disse que não deu para entender. Eu fiz um vídeo anteriormente onde eu entrei em um tema específico, um objeto específico, e de relance eu toquei nessa questão do socialismo, do capitalismo e de Cuba. Esse vídeo é um vídeo para a gente entrar nessas questões um pouco mais aprofundadamente. Já ressalto de antemão que eu vou retomar meus estudos da economia baseada em recursos, eu vou trazer princípios e fundamentações básicas aqui para a gente analisar e vou retomar essa militância, certo? Tem algumas coisas que eu quero dizer antes de começar esse vídeo. Primeiro, que eu acho que os anarquistas deveriam aderir a essa concepção. O anarquismo ele está bem além dessa forma de sociedade, mas eu acho que a economia baseada em recursos seria um passo importantíssimo para depois os anarquistas continuarem a sua jornada em busca da anarquia de fato, ou dos comunistas em busca do comunismo de fato. Como todos sabem, com relação ao comunismo e anarquia, eu acho que são utopias por causa da dependência do ser humano, né? Mas não vou entrar nisso aqui agora, depois a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Eu vou focar nessa questão do socialismo da IBM. Porque na minha concepção, Marx ele cria a teoria socialista, mas o Jack Fresco ele solidifica, ele transforma em algo real, ele pega a teoria marxista e materializa ela no nosso mundo físico. E como todos vocês sabem, eu sou marxista. Sou keynesiano também. Só mais um parênteses aí, né? A diferença de pragmatismo para minha ideologia. A minha ideologia de essência é marxista. A minha ideologia pragmática é keynesiana, certo? Mas não vou entrar nessas questões aqui para a gente focar em uma coisa só. Posteriormente eu posso fazer vídeos aí com essa como que eu lido sendo ao mesmo tempo marxista e um seguidor de Keynes, né? Eu posso fazer um vídeo sobre isso. Apesar de serem contraditórios, né? Keynes é centro-direita, Marx é esquerda, mas enfim, não é o foco desse vídeo. Outro ponto. Eu já disse aqui, né? O capitalismo ele é um sistema irracional, ele é um sistema desumano, desigual, enfim, todos conhecem as mazelas do capitalismo, a busca desenfreada pelo lucro, que está acabando com o nosso meio ambiente, com os nossos recursos e com outros recursos mediante contaminações por agrotóxicos, radiação, enfim, todo tipo aí de dejetos e lixos e sobras
que o capitalismo gera, principalmente pela obsolescência programada, que isso tudo vem a contaminar o meio ambiente e enfim. Então há vários aspectos aqui, depois eu retomo eles em um vídeo separado, esses princípios, por que o capitalismo dá certo, por que a gente tem que, para a economia baseada em recursos, eu posso fazer um vídeo só sobre essa dualidade aí. Mas eu estou dando princípios gerais aqui só para a gente ter um norte. Certo, então eu já falei que eu sou pragmático, mas sou marxista, ou seja, enquanto a gente está numa inércia, eu tenho que ser pragmático, mas a minha busca é pelo bem da coletividade, e na minha concepção, o melhor caminho é a economia baseada em recursos, certo? Então é por isso que eu vou retomar esses estudos. Infelizmente, se parou de falar na economia baseada em recursos. Eu quero retomar esses conceitos. Eu sei que eu sou um pingo de água no oceano, mas, como sempre, eu faço minha parte. Outras pessoas, se inspirarem no que eu estou dizendo e a gente conseguir ampliar isso aí, já está de bom tamanho. Bem, então vamos voltar à questão de Cuba, né? Que eu falei que Cuba é capitalista. Para ser mais preciso, Cuba é um capitalismo de Estado. O que quer dizer isso? Quer dizer que Cuba é um país capitalista voltado para o bem comum, mediante a força do Estado. Ou seja, um Estado forte obriga as pessoas a servirem o bem comum, certo? Mas Cuba não é socialista. Por quê? Porque Cuba possui lucro. O empresário cubano, o cubano que abre um restaurante, por exemplo, um médico cubano, um engenheiro cubano, qualquer profissão autônoma, ou qualquer profissão de fato, ou como eu disse, né, quando o cara abre uma lanchonete, um restaurante, uma pensão, seja o que for, esse cara ele ofere lucro. Se ofere lucro, é capitalismo. Qualquer sistema que ofere lucro é capitalista. Ponto. Certo? Então Cuba não é socialismo. Então é por isso que eu fiquei bravo no outro vídeo quando as pessoas falam que socialismo deu errado. Não existe socialismo com dinheiro. O que é dinheiro? Por que precisa-se do dinheiro no sistema capitalista? Porque você precisa de capital. Capital, é daí que vem a palavra capitalismo. A pessoa precisa de capital. Capital para quê? Para comprar bens de produção, meios de produção e daí por diante. Certo? A pessoa, quando ela vai abrir um restaurante em Cuba, ela precisa de capital. E quando ela abre esse restaurante, ela vai receber capital como lucro. Então é um sistema capitalista, não tem nada a ver com socialismo. Mas, né, tem essa nuance aí que, obviamente, é um capitalismo de Estado. Né? Como eu expliquei aqui, o Estado intervém nesse capitalismo buscando um bem comum, mas, repito, não é um socialismo de fato. O que é o socialismo de fato? É o que Marx escreveu e é o que Jack Freixo consolidou. Né? Que eu vou passar rapidamente aqui, porque, como eu disse, esse é um vídeo introdutório. Eu quero trazer todas essas questões aqui. Por que, na minha opinião, a economia baseada em recursos funcionaria perfeitamente e a gente precisa dessa questão. Né? Então, vou entrar em pontos gerais aqui e, posteriormente, eu faço vídeos específicos de cada ponto, obviamente, trago links, trago vídeos, trago, enfim, tudo que puder corroborar com essa questão aí. Então, a gente está inserido em um sistema que ele é voltado para o lucro. E quando você tem um sistema voltado para o lucro, você cai num paradoxo, né? E eu vou exemplificar aqui para ficar mais fácil a compreensão e... Não a compreensão, né? Não estou chamando ninguém de burro, mas para ficar mais fácil de eu conseguir transmitir o que eu quero dizer, né? Às vezes a gente se perde em palavras e um exemplo é sensacional para isso. Então, por exemplo, eu sou plantador de milho, né? Eu alfiro lucro vendendo milho. Beleza.
O que eu, como um vendedor de milho, tenho que fazer? Eu tenho que produzir o ideal, a quantidade ideal para me dar mais lucro. Notem, a quantidade ideal não é para suprir a demanda de milho no Brasil, por exemplo, ou na minha cidade ou no meu estado. Eu, como produtor de milho, eu não posso produzir milho para suprir uma demanda, seja local, estadual ou nacional. Eu tenho que produzir uma margem ideal que vai maximizar meus lucros. Ou seja, se o mercado que eu estou atendendo demanda 1.000 espigas de milho, eu não posso produzir 1.000 espigas de milho. Eu tenho que produzir 700, 500. Por quê? Porque quanto menos milho você tem, mais lucro você ofere. Em termos mais práticos, né? Quando o meu lucro é menor, eu tenho que plantar muito mais milho para ter o mesmo lucro. Quando o meu lucro é maior, eu tenho que plantar muito menos milho para ter o mesmo lucro. Então, se eu faço esse controle ótimo de produção, eu consigo oferir o mesmo lucro com menos trabalho, com menos emprego de meios de produção, força de trabalho. Então, o que é melhor para o capitalista? Lucrar X com 10.000 hectares de milho ou lucrar X com 5.000 hectares de milho? É óbvio que é ele lucrar X com 5.000 hectares de milho. E ele vai conseguir isso porque quando ele oferece menos milho do que o mercado precisa, esse milho vai subir o preço e ele vai. Se ele oferecesse o milho que o mercado precisa, em uma suposição, ele ganharia 1 centavo por espiga de milho, mas se ele reduz a oferta de milho, ele vai ganhar 2 centavos por milho. Então ele está lucrando mais, produzindo menos. Essa, entre outras várias, né? Eu não vou entrar aqui em produção em escala, compra em escala, etc, etc. Eu vou entrar nisso aí na economia baseada em recursos, que é uma base fundamental, né? Que é a escala, produção em escala, compra em escala, etc, que é fundamental nessa teoria da economia baseada em recursos, mas que no capitalismo ele é um problema. Assim como atender demanda no capitalismo é um problema. E tanto atender a demanda como essa economia em escala é bem-vindo na economia baseada em recursos. Então vocês já conseguem ter a noção de que essas contradições que a gente possui no sistema capitalista, elas são benéficas à economia baseada em recursos, certo? Porque vamos continuar nessa questão da produção para depois a gente passar por outras questões aqui. Então essa questão do paradoxo de produção, né, onde o capitalista ele não pode produzir para atender a demanda, senão ele vai ter redução de lucro, ela não acontece na economia baseada em recursos. Por quê? Porque como na economia baseada em recursos não existe lucro, a única preocupação de quem produz milho é atender a demanda. Olha, a gente precisa de 10.000 espigas de milho para essa sociedade esse ano. Então a sociedade vai produzir as 10.000 espigas, distribuir para todo mundo, acabou. Entenderam a diferença? Economia baseada em recursos é para atender demanda, capitalismo é para atender lucro. E é por isso que produção em sistema capitalista, quando a gente fala de demanda, é paradoxo, é paradoxal. Porque quanto mais o capitalista produz, menos ele lucra. Então ele tem o que é chamado de produção ótima, ou seja, uma otimização de produção. Existe uma linha aonde quanto mais próximo a essa linha o produtor chegar, mais ele lucra. Obviamente, ele não pode descer muito abaixo dessa linha, porque existe a concorrência.
Então, por exemplo, se precisa de 10 mil espigas de milho em Uberlândia. Mais uma vez, eu quero deixar isso claro. Eu sei que o que eu estou falando é simplificado, mas esse primeiro momento é para a gente entender concepções de premissas aqui, certo? Eu não estou pagando de neoliberal que simplifica a economia de maneira enganosa e deturpada, não. Eu sei que eu estou simplificando, eu sei que a economia não é assim. Eu vou aprofundar isso mais à frente. Mas, assim como é feito na academia de economia, a gente simplifica essas relações econômicas para depois a gente aprofundar da maneira correta, ok? Então vamos voltar aqui. Estou simplificando, mas é uma simplificação honesta, depois eu aprofundo mais uma vez. Então o produtor ele tem essa linha ótima. Ele não pode produzir muito a menos, porque senão, por exemplo, eu estou em Uberlândia, preciso de 10 mil espigas de milho, é a demanda de Uberlândia. E eu produzo só 1.000 espigas de milho para colocar o preço lá em cima. Isso não vai dar certo porque outro agricultor vai plantar milho. Por quê? Porque o milho está 5, 6, 10 vezes mais caro. Então compensa a esse outro produtor que planta soja plantar menos soja e plantar mais milho, porque a demanda de milho está muito alta. Então ele vai forçar meu preço para baixo e eu vou ter prejuízo do mesmo jeito. Então existe uma linha ótima de produção. Uma linha onde eu não produza tão pouco a ponto de outro produtor pegar esse vácuo de produção e dividir o lucro que eu teria, e nem acima aonde eu ofertando o milho que a população precisa, eu ter lucros muito baixos. Certo? Quando a gente fala em economia baseada em recursos, não existe essa dinâmica. A necessidade é 10 mil espigas de milho, a sociedade vai produzir 10 mil espigas de milho. Simples assim. Então, esse é um dos pontos. Lembrando, são várias ideias aqui, depois a gente faz vídeos aí mais específicos. É só para vocês perceberem a diferença brutal entre capitalismo e economia baseada em recursos. Segundo ponto, automação e tecnologia. O que acontece com a automação e tecnologia quando a gente está no sistema capitalista? Ela gera desemprego, ela gera baixa capacidade de consumo, porque se você substitui 20 trabalhadores por uma máquina, você tem 20 consumidores a menos para consumir o seu produto. Então, automação e tecnologia é um problema no sistema capitalista, assim como produção que atenda a demanda. E, na economia baseada em recursos, tanto a produção que atende a demanda não interfere em nada a relação dessa sociedade, não vai trazer problemas econômicos para a sociedade produzir a demanda que a sociedade precisa, enquanto o capitalismo vai trazer. E a automação e tecnologia no capitalismo vai trazer problema de redução de mão de obra e redução de consumo, isso vai impactar no capitalismo. Né? A gente já, enfim, não vou entrar aqui, mas crise de 29 retrata muito bem isso. E, enfim, não vou entrar nisso aqui agora. Mas o que está bem estabelecido é o seguinte: a base do capitalismo é o consumo. Isso aí está estabelecido na academia de economia, não há discussão sobre isso. A base do sistema capitalista é o consumo. Caiu o consumo, o capitalismo começa a ter problema. Então, nesse sentido, automação e tecnologia é um problema no capitalismo. E assim como a produção, essa questão da automação e tecnologia é um paradoxo também. Vocês vão notar nessa série de vídeos que eu vou fazer agora que o capitalismo ele é eivado, ele é fundado em paradoxos. Ele é fundado em paradoxos. Por quê? Porque esse sistema não é racional. Ele não é racional, por isso que ele é paradoxal. Vocês vão notar isso. Enquanto a economia é baseada em recursos, todos esses paradoxos não existem. Né? Então vamos voltar aqui. Na economia capitalista, tecnologia e automação
reduz consumo. Por que reduz consumo? Porque se você substitui mão de obra por máquinas, máquina não se alimenta, máquina não usa roupa, máquina não usa computador, máquina não usa carro, máquina não usa bicicleta, máquina não usa nada. Máquina não é um consumista, um consumidor, melhor dizendo. Então, quando você manda 10 mil funcionários embora da sua empresa de confecção e coloca 500 máquinas de costura autônomas, você está, na verdade, reduzindo o consumo em 10 mil pessoas. Você vai ter 10 mil pessoas a menos para comprar a sua roupa. Esse é o paradoxo do capitalismo, outro, né, dos vários, que é a questão tecnológica de automação. E por que é um paradoxo? Porque a automação e tecnologia, ela gera desemprego e falta de consumo, mas o capitalista que está buscando o lucro, ele tem mais lucro quando ele substitui a mão de obra humana pela mão de obra da máquina. A máquina não descansa, a máquina não fica doente, a máquina não tira férias. Então esse é outro paradoxo. O capitalista, ele vai dar mais uma vez prioridade a quê? Maximização de lucro. Então ele vai mandar todos os trabalhadores embora e substituir por máquinas. Por quê? Porque isso vai dar mais lucro a ele. E isso vai reduzir o consumo. Assim como na produção. Ele tem uma demanda para atender e ele tem que lucrar. O que ele vai escolher? Essa é difícil, hein? O lucro. Então ele não vai produzir para atender a demanda. Esses são dois pontos iniciais. Existem várias outras questões, como disse, esse é um vídeo introdutório, eu vou retomar os estudos aí, trazer muito mais coisas aí em vídeos bem mais específicos. Então vamos falar um pouco da economia baseada em recursos. Quais são as premissas da economia baseada em recursos? Algumas delas. Primeiro, atender a demanda. Como não existe lucro, não tem por que a sociedade não atender a demanda. Você nunca vai ver na economia baseada em recursos uma produção de tomate sendo deixada apodrecer no pé ou jogada na beira da estrada, como a gente tem notícia aí, se você pesquisar você vai ver isso, que capitalistas fazem isso, né? Teve no século XX, não sei se no início do século XX, os produtores de café jogaram milhares de sacas de café ao mar para subir o preço do café, né? Essa questão do tomate também, produtores de tomate deixando tomate apodrecer ou jogando na beira da estrada para subir o preço do tomate. Então isso não existe na economia baseada em recursos. Por quê? Porque ninguém está buscando lucro. A produção de tomate, de café, ou seja o que for, é para atender uma demanda. A demanda é 10 mil sacas de café, vamos produzir 10 mil sacas de café. Ponto. Outra questão da economia baseada em recursos. A automação, né? Enquanto a automação é um problema no capitalismo, na economia baseada em recursos ela é muito bem-vinda. Porque o que a economia baseada em recursos busca como premissa umbilical é a substituição total do trabalho humano por máquinas. Total. Total. Por quê? Porque não existe empregado, não existe dinheiro nessa sociedade. Então não existe consumo. Se não existe consumo, não precisa ter renda. Se não existe renda, não precisa existir trabalhador. Então, qual que é a premissa da economia baseada em recursos? Você substitui o máximo que der o trabalho humano por trabalho de máquinas, lembrando que existem trabalhos que as máquinas não são capazes de fazer ainda, como trabalhos intelectuais, arte, daí por diante. Seria essa as atribuições aos seres humanos, arte, cultura e intelectualidade, trabalhos intelectuais. E como funcionaria essa questão?
Na economia baseada em recursos, você trabalha pela sociedade e para a sociedade. Então, se você tem máquinas que fazem 80% de todo o trabalho que é necessário naquela colônia onde você está, lembrando que as colônias não são individuais, mas eu estou dando exemplo individual aqui só para simplificar o argumento. Mas, obviamente, as colônias, cidades, ou seja lá como você queira chamar, são todas integradas. Então, nessa colônia específica, se as máquinas fazem 80% do trabalho, sobra 20% do trabalho para os seres humanos fazerem. Então, esses 20% do trabalho, ele representa 2 horas de trabalho por pessoa, por dia. Então, a pessoa, em vez de trabalhar 8 horas por dia para receber um salário no final do mês, ela trabalha 2 horas por dia para receber as demandas que ela possui naquele mês. Alimentação, vestuário, moradia, educação, cultura, lazer, enfim, as demandas que ele tem como pessoa. E com isso, sobra tempo para o ser humano se dedicar a algo que é muito mais proveitoso e algo que nos trouxe até aqui, que é o seu intelecto. Se a gente substituir todo o trabalho, ou a maioria do trabalho braçal, por máquinas e deixar o ser humano livre para buscar conhecimento, cultura, lazer e desenvolver seu intelecto, desenvolver novas tecnologias, enfim, né? Você vai ter uma sociedade voltada para a produção intelectual. E todo mundo vai ganhar com isso. Certo? Então a premissa da economia baseada em recursos é as máquinas serem as protagonistas no trabalho, o ser humano só fazer o trabalho que máquina não consegue fazer. Isso reduziria drasticamente as horas de trabalho dos seres humanos e ele ficaria livre para ciência, cultura, educação, arte e daí por diante. Como funcionaria essa questão de demanda, né? Antes da gente entrar na questão da demanda, a gente tem que fazer outro paralelo aqui entre a economia baseada em recursos e o capitalismo. O capitalismo, como eu disse, ele é irracional, ele é irresponsável, ele não tem preocupação com sustentabilidade. Porque o capitalismo busca o lucro. Então, essas preocupações, preocupação com o meio ambiente, preocupação com produções que durem bastante, né? Fazer uma mesa para durar 1000 anos, fazer uma lâmpada para durar 100 anos. Essa preocupação o mercado não pode ter. Por quê? Porque vai contra a ideologia de lucro deles. O que o capitalismo precisa? De uma mesa que ela dura 1 ano, apodrece e quebra. Você vai lá e compra outra. O que o capitalismo precisa? De uma geladeira que dura 1 ano, queima e você tem que comprar outra. De um computador que queima uma peça, você tem que comprar outra. De uma lâmpada que queima, você tem que comprar outra. Então é por isso que o planeta não aguenta o capitalismo. Porque em vez de você pegar o material e fazer o melhor que você consegue fazer com aquele material, você pega o material e faz o pior que você consegue fazer para esse material precisar ser substituído rapidamente e você lucrar novamente. Então, essa é outra diferença da economia baseada em recursos. Você vai fazer uma mesa, você vai fazer a melhor mesa que já existiu. Você vai fazer uma geladeira, você vai fazer uma geladeira modular, que dure muito. Um computador modular, um carro modular, tudo é modular. O que é modular? Modular é o seguinte, como é que vem nossa geladeira hoje em dia? Ele é um bloco único. Entre aspas, né? Obviamente tem algumas divisões, motor, refrigeração, etc. Mas, desculpem, o que é modular? Modular é todos os componentes da geladeira serem individualizados. Assim como é um computador. O computador ele tem a placa-mãe, tem a placa de vídeo, tem a placa de som, tem a fonte, tem não sei o quê. Certo?
Então, quando queima uma peça de computador, você troca uma peça de computador. Se você conseguir trocar, porque você tem arquiteturas diferentes dentro desse hardware que vão impedir uma marca X de ser compatível com uma marca Y, que é reserva de mercado, outro problema do capitalismo. Então, quando você tem tudo modular, quando você tem um carro modular, um celular modular, né? O que é o problema do celular hoje em dia? Sai um iPhone da puta que pariu, que eu nem sei as especificações disso, porque eu nunca usei um iPhone na vida. Mas, por exemplo, eu tô com o iPhone do ano passado aqui na minha mão. Aí a Apple lança o iPhone desse ano. Qual que é a diferença do iPhone desse ano pro ano passado? A tela dele é maior. É a diferença, é só isso. Mais uma vez, estou simplificando aqui. Calma, calma. Eu não sou simplista, certo? A gente vai aprofundar isso em vídeos futuros. Eu estou simplificando aqui para a gente ter uma linha de raciocínio, certo? Calma. Então, eu estou com o meu celular da Apple aqui e a Apple lança outro. Qual que é a única diferença desse celular? A tela dele é 2 vezes maior. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse celular antigo meu, vendê-lo para uma pessoa mais pobre do que eu, que não tem condições de comprar esse celular desse ano, e comprar um celular novo para mim. Como seria isso na economia baseada em recursos? A tecnologia que aumentou não foi simplesmente o aumento de tela, não se dobrou o tamanho da tela? Numa economia baseada em recursos como o celular modular, você retira a tela desse celular e coloca a tela nova que é maior. Aí o ano que vem a Apple lança um processador muito melhor. Tem como eu pegar esse celular meu antigo da Apple e mudar só o processador? Não tem. Na economia baseada em recursos tem. A sociedade inventou um processador melhor. Você pega esse processador que é modular. Modular, para quem não está entendendo, é pecinha de Lego. Certo? É pecinha de Lego. É encaixe. Você pega esse processador modular, retira do seu celular e coloca o processador novo. E assim por diante. Mais uma vez, por que o capitalismo não faz isso? Porque o capitalismo, ele depende da obsolescência programada, ele depende da reserva de mercado, ele depende de vários outros fatores que levam ao lucro. Então é por isso que você não vai ver no capitalismo uma convergência, né? Só para vocês terem ideia. Em vez de todas as empresas do mundo fazerem processadores que cabem em qualquer placa de vídeo, elas não fazem, elas fazem reserva de mercado. A Intel lança um processador X663, sei lá o quê, um soquete que só cabe nas placas mãe da marca tal, produzido lá na Indonésia. O que que é isso? É reserva de mercado. Então, se eu tenho uma placa mãe excelente da Asus, por exemplo, e vamos supor que essa placa é compatível com o processador da Intel do ano atrasado. E a Intel resolve lançar um processador excelente esse ano, que é muito melhor que o meu, eu não vou poder comprar porque o soquete é diferente. Não vai encaixar na minha placa-mãe. Isso é reserva de mercado. Então é por isso que o capitalismo é paradoxal, é por isso que o capitalismo não caminha. O capitalismo, ele não é um sistema de convergência, ele é um sistema de conflito. As pessoas no sistema capitalista não produzem, como dizem os neoliberais, para atender demanda. Eles produzem para oferir lucro. Lucro. Para oferir lucro, eles precisam ignorar demanda, ignorar convergência, ser adeptos à obsolescência programada, poluir o meio ambiente, etc, etc.
Por que se polui tanto o meio ambiente com agrotóxicos? Porque agrotóxico aumenta a produtividade. Aumentar a produtividade é usar menos terra para gerar mais colheita. Se você está usando menos terra para gerar mais colheita, você está tendo mais lucro. Então notem, o motor do capitalismo é o lucro. É o lucro. Essa questão de demanda, oferta e demanda que o neoliberal bate tanto, isso aí é terciário, quaternário para lá. O principal é lucro. É por isso que esse sistema é racional. Se para você lucrar mais você tem que destruir a Amazônia, destrói. Se para você lucrar mais você tem que encher rio de agrotóxico, vamos encher rio de agrotóxico. Se para você lucrar mais você tem que deixar de plantar arroz para plantar cana, para plantar milho, para plantar soja, para boi comer, vamos plantar. Ou seja, o capitalismo é tão irracional que ele deixa de plantar para alimentar seres humanos para plantar para alimentar animais. Que é o que acontece no mundo hoje. Ou você come aí na sua casa soja, milho e cana. Obviamente, açúcar você come, né? Mas quando a gente pega a questão do agronegócio, ele é exclusivamente voltado para a criação de animais. Então essa é a diferença de um sistema paradoxal, de um sistema cuja base é conflito, cuja a base é lucro, a competitividade, com um sistema que é convergente. Então, no sistema baseado em recursos, você produz para atender a demanda, você usa a tecnologia e a automação para liberar as pessoas, para as pessoas trabalharem menos, lerem mais, terem mais cultura, mais conhecimento, mais lazer, mais diversão. E tem a questão da energia também, né? Todas as casas, todas, no mundo inteiro, poderiam ter painéis solares. Ah, mas painel solar é caro. É caro porque não existe demanda entre aspas, em massa. Certo? Se você produz painéis solares em altíssima intensidade, você vai ter diminuição de preço. O que é painel solar? É areia. Toda casa poderia ter painéis solares. Ninguém ia depender mais de energia de estado ou de empresa, seja lá o que for. Por que isso não é feito? Porque, mais uma vez, energia é um produto. Dá lucro, dá muito imposto. Então não pode-se dar autonomia de energia para todo mundo, porque isso vai impactar no sistema capitalista. Numa economia baseada em recursos, mais uma vez, você não tem lucro. Então não há por que você não ter uma geração autônoma de energia solar. E aliás, os projetos que eu vou trazer aqui para vocês são projetos de autossuficiência de energia e de produção de alimento autossuficiente. Produção de alimento autossuficiente, sem desperdício. Com muito menos emprego de água e de terra, que são as chamadas produções verticais. Você gasta menos terra, porque em vez de você pegar um alqueire para plantar milho, você planta milho em um prédio. Em vez de você irrigar, como é irrigado hoje em dia, perdendo a água para evaporação solar, que a perda é algo em torno de 80% da água que você joga na terra, ela é perdida imediatamente. Você tem um sistema de precisão em economia baseada em recursos que economiza 95, 99% da água que é preciso para produzir qualquer coisa. Porque você usa sistema de gotejamento. Uma gota na raiz da planta, sem perdas. Então, quando você compara esses dois sistemas, um sistema é totalmente racional, convergente,
criado para atender demanda, criado em função do ser humano, e outro é um sistema paradoxal, é um sistema conflituoso, é um sistema de competição criado por Deus por todo, cada um por si, e o horizonte desse sistema é o lucro. Então, para finalizar o vídeo, como eu falei, eu vou fazer uma série de vídeos bem específicos, bem detalhados, com muita informação para vocês. Eu vou reestudar isso aí. Só para finalizar o vídeo, né? Como é que funciona a demanda numa economia baseada em recursos? A grosso modo, certo? Mais uma vez, a gente vai entrar nisso aí mais à frente. Por exemplo, você está numa sociedade baseada em recursos. Pelo número de pessoas que existem naquela sociedade, cada pessoa deve trabalhar 2 horas por dia, 3 dias por semana, porque a automação faz o resto. Então, dos 7 dias por semana, você vai trabalhar 6 horas. O resto do tempo é livre para você fazer o que você quiser. Adquirir conhecimento, cultura, lazer, enfim, faça o que você quiser. Como é que é a questão da demanda na economia baseada em recursos? Lembra que eu falei para vocês que a escala, compra e venda em escala, é um problema no capitalismo? Rapidamente, o que é a compra e venda em escala? Compra e venda em escala é o seguinte: quando você vai ao supermercado, você compra um pacote de arroz, paga R$ 5. Sabe quanto que esse mercado você comprou, esse mercadinho pagou nesse pacote de arroz? Ele pagou R$ 3 porque ele comprou 100 pacotes desse arroz. Sabe quanto o Pão de Açúcar pagou nesse mesmo pacote de arroz? Você pagou 5 e a vendinha da esquina pagou 3? Ele pagou 2. Por quê? Porque ele comprou um navio fechado de arroz. Isso é compra e venda em escala. Isso é um problema para o capitalismo. Por quê? Porque não existe concorrência quando você tem compra em escala. Um mercadinho da esquina nunca vai conseguir concorrer com o Walmart, né? Apesar de que os neoliberais dizem, isso é uma falácia. Por quê? Porque o mercadinho da esquina não tem condição de comprar um navio fechado de arroz. E quando você compra um navio fechado de arroz, você compra o quilo desse arroz a R$ 2, R$ 1. E o cara do mercadinho da esquina vai comprar apenas 100 quilos, ele vai comprar a R$ 3, R$ 4 o quilo. Então isso é um problema no capitalismo, a compra e venda em escala. É por isso que não existe concorrência em capitalismo. Isso é um erro. É um erro. Não existe concorrência em capitalismo. Mas essa compra em escala ela é usada na economia baseada em recursos. Desculpem. Essa isso que eu ia falar da compra é uma transição para você chegar na economia baseada em recursos de fato. Né, que a princípio, antes de você chegar nessa economia baseada em recursos, você tem um período de transição, onde pessoas adeptas a esse projeto podem se unir, seja no seu bairro, no seu condomínio, onde for, e começarem a comprar o que precisam em escala. Então, em vez de você ir na vendinha comprar 1 quilo de arroz, você junta 300, 400, 500, 1.000 pessoas que todas precisam de arroz, faz uma lista de quantos quilos todos querem e compram diretamente do fornecedor, compram em escala. Então, em vez de cada um pagar R$ 5 no quilo de arroz individualmente, todos vão pagar R$ 1 porque todo mundo comprou junto em escala. Certo? Esse é um intermédio aí entre economia baseada em recursos para pessoas que são adeptas a isso. Mas, obviamente, é difícil, porque você tem que ter um bairro, um condomínio, um prédio que seja adepto a isso. Que é o que acontece quando você vai comprar em lojas, às vezes vai comprar um livro, vai comprar sei lá, um jogo ou qualquer coisa. Quanto mais você compra, mais barato fica. Você ganha frete grátis, você ganha não sei o que, você ganha brinde. É assim que funciona. Compra em escala é uma excelente coisa para você, consumidor. Mas não é a questão aqui agora. Então, você tem esse problema de compra e venda em escala, que é um problema também no capitalismo. Mas na economia baseada em recursos, você não tem um capitalismo, você não tem a pessoa que vai te vender. As pessoas produzem e distribuem entre todo mundo. Então, por mês, eu declaro lá
né, para administração do local onde eu moro. Olha, por mês aqui em casa tem eu e minha mãe. A gente precisa de 2 quilos de arroz, 3 quilos de feijão, 1 quilo de carne, 1 quilo não sei do que, etc, etc, etc. Sal, enfim. Manda isso para o escritório lá que fornece esses recursos para todo mundo e essa lista fica lá. Todo mês chega o que eu pedi. Ah, eu preciso de uma camisa, uma calça, uma cueca. Tá lá. Chegou o final do mês, te manda. Então a sociedade produz para a sociedade. E tem uma questão muito interessante também, que essa é uma das que eu mais gosto, só para encerrar o vídeo, porque não dá para entrar em tudo, gente, é muita coisa mesmo. E é muito interessante economia baseada em recursos, porque é algo de uma lógica, de uma fineza intelectual tão gigantesca que a gente vai conhecer isso melhor. Uma coisa que eu gosto muito da economia baseada em recursos é o seguinte: você tem uma furadeira, o vizinho tem outra furadeira, o outro vizinho tem outra. Ou seja, no seu quarteirão, com 100 famílias, existem 30 furadeiras. Você usa furadeiro todo dia? O que a economia baseada em recursos pensa? Se você tem um quarteirão com 100 famílias, você precisa do quê? 5 furadeiras. Então você tem um local comum dessas 5 famílias, cada um tem sua casa individual, mas você tem áreas comuns. Então você tem uma área comum de ferramentaria. Então nessa área comum existem 5 furadeiras, 5 martelos, 5 picaretas, 5 não sei o quê. Ah, eu preciso colocar um quadro aqui na parede. Vou lá na área comum, pego emprestado essa furadeira, vem cá, coloco e devolvo. Tá vendo a racionalidade disso? Para que você tem que ter uma furadeira na sua casa se você vai usar essa furadeira 2, 3 vezes por ano no máximo? A economia baseada em recursos, ela pensa exatamente isso. Coisas que você usa pouco é comum. É de todos. Então você tem sua casa, você tem suas roupas, você tem sua televisão, você tem seu computador, você tem seu celular, você tem sua geladeira. Mas máquina de lavar, você vai lá na lavanderia comunitária de todos e lava lá. Ferramenta, tem um local lá com todas as ferramentas, quem quiser vai lá, pega, usa e devolve. E assim por diante. Então isso foi só um parâmetro inicial do que é a economia baseada em recursos. É uma economia totalmente voltada para a racionalidade, para a convergência, para a libertação do ser humano. Acho que isso é o principal, certo? Esse negócio de o ser humano nascer, trabalhar 8 horas por dia, se aposentar, depois ter uma vida miserável, dependendo de uma aposentadoria michuruca, onde vai faltar medicamento, vai faltar tudo para esse cara quando ele estiver velho. Na economia baseada em recursos, você vai ter paz. Quando você aposentar, você vai continuar tendo tudo que você sempre teve. E mesmo quando você estiver trabalhando, você vai trabalhar muito pouco. Você vai usar a maior parte do seu dia para lazer, para leitura, para estudo, para cultura, para arte, para assistir seriado, para assistir filme, para jogar videogame, para ter interação social, para fazer festa, ou seja lá o que for. Porque você só precisa trabalhar 6 horas por semana numa sociedade dessa, porque as máquinas fazem praticamente tudo. Então isso para mim é o principal, a libertação do ser humano. Não precisa de férias, porque quer dizer, eu estou exagerando aqui, mas obviamente existiria um mês de férias para essa pessoa poder viajar para outros lugares, enfim, né? Porque como ela tem um compromisso de trabalhar essas 2 horinhas a cada 3 dias, então não dá para ela se ausentar muito tempo, mas enfim, isso aí é outra questão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: todo dia é dia de lazer, é férias, certo? Ah, hoje é meu dia de trabalhar. Só que eu vou trabalhar do meio-dia às 2 da tarde. Saio aqui da minha casa, e essa é outra vantagem da economia baseada em recursos, tudo é perto. Então, se você é o cara que trabalha na mecânica de carros, obviamente, a administração dessa cidade vai te dar uma casa do lado
da oficina de carros. Isso é óbvio. Ah, o Merlin é um mecânico de carros. Onde vai ser a casa dele? Do lado da mecânica. Então eu saio da minha casa, dou 5 passos, estou dentro da mecânica. Trabalho 2 horas, acabou meu serviço, fui embora. Enquanto no capitalista, o que acontece? Eu sou mecânico, não tem nenhuma mecânica do lado da minha casa, só tem uma mecânica lá do outro lado de São Paulo. Ou melhor, a mecânica que quis me contratar é do outro lado da cidade de São Paulo. Eu tenho que pegar 4 horas de ônibus ou 4 horas de carro, seja lá o que for, para ir lá trabalhar e voltar. Ou seja, só nesse trajeto eu estou perdendo o quê? 4, 5, 6 horas do meu dia. Então, gente, economia baseada em recursos, do ponto de vista lógico, é algo fenomenal. Do ponto de vista ambiental, é algo fenomenal. Do ponto de vista da sustentabilidade, da racionalidade, dessa questão de libertar o ser humano do trabalho, certo? Por que o ser humano trabalha tanto hoje em dia? Por causa dessa merda desse lucro. Não tem por que a gente trabalhar tanto. Existe máquina para fazer tudo, praticamente tudo, né? Para ser mais específico. E numa economia baseada em recursos, você teria tecnologia, teria automação trabalhando pelo ser humano e libertando esse ser humano para as coisas realmente, para ter uma vida realmente, uma vida e não sobreviver, certo? Porque a gente não vive no sistema capitalista, a gente sobrevive, a gente sobrevive. Então, a economia baseada em recursos é algo excepcional, é um sistema aonde eu não vejo pontos falhos, né? As pessoas falam muito assim: ah, mas você é um inválido. Como é que você vai contribuir para a sociedade? Mais uma vez, gente, não é voltado para lucro. Se eu tenho um irmão, ele pode trabalhar as minhas horas por mim. Ou, num sistema mais justo, que eu até acho, se eu não posso, eu não trabalho. Simples assim. Vai alterar em quê? As pessoas estão trabalhando 6 horas por dia, 6 horas por semana. Eu não poder trabalhar vai sobrecarregar, né? Essas 6 horas que eu não posso trabalhar por semana, divide em 10 minutos para os outros, aí sobrecarregou alguém. Então, e esse é um ponto importante da economia baseada em recursos. Você não tem essa mesquinhez e essa individualidade, né? Porque qual que é o problema de você ter um monte de crianças, idosos, pessoas que não conseguem trabalhar, que não trabalhem? Eu não posso trabalhar, correto. Mas eu posso ajudar essa sociedade com o meu intelecto. Eu posso dar aula. Obviamente, eu não posso dar aula fisicamente. Mas eu posso dar, por exemplo, ou até fisicamente, né? Nessa sociedade, se a pessoa, as crianças vêm até a minha casa e eu dou aula para elas do jeito que eu estou aqui, semi-deitado, eu dou aula também. Eu posso contribuir com escrevendo livro, desenvolvendo o jogo de RPG, desenvolvendo board game, ou seja lá o que for. Tem várias formas da pessoa contribuir com o intelecto. Então, meu corpo não serve para o trabalho braçal, mas o cerne de uma sociedade baseada nessa racionalidade de utilização de recursos, esse não é o cerne. Não é o cerne. O cerne não é a produção. O cerne é o ser humano. A principal contribuição que o ser humano dá nesse tipo de sociedade é com a sua mente. É arte, é cultura, é educação, enfim. Então, até nisso, essa sociedade é maravilhosa. Porque a base dela não é você contribuir com a sua força de trabalho, não. Aliás, o cerne principal da sociedade é acabar com o trabalho humano. Acabar. A concepção da sociedade é que trabalho tem que ser feito por máquina. Ser humano é para usar o intelecto. É para dar aula, é para contribuir com a cultura, é para contribuir com o lazer e daí por diante. Então é uma emancipação do ser humano, onde o ser humano não é simplesmente uma mão de obra para mover
as engrenagens do capitalismo para oferir lucro para X, Y, B. Não. O ser humano é um ponto fundamental para prover para essa sociedade as necessidades humanas que ela tem, de interação, de lazer, de cultura, de educação e daí por diante. É uma ideia emancipadora de fato. Bem, isso foi só uma introdução rápida aqui. Eu vou trazer esses pontos bem mais especificados aí, explicando por que a gente tem que mudar a visão, né? Porque se a gente olhar para essa economia baseada em recursos com uma visão capitalista de competição, é óbvio que você olhando, você vai falar, não, isso não vai dar certo. Mas se você olha isso com o olho de cooperação, né? Eu que vivi em internato, por exemplo, pessoas que já viveram em internato, seja de escola ou exército, sabe o que é cooperação, né? Então, mas para quem não sabe, a gente vai trazer aqui bastante material e trazer essas novas concepções de relações humanas, de relações sociais, onde a sociedade, essa sociedade proposta pelo Jack Fresco, é uma sociedade emancipadora, é uma sociedade que liberta o ser humano. E é uma sociedade totalmente possível, autossustentável, né? Esse também é um dos pontos. Cada ponto desse projeto é um mais maravilhoso que o outro, né? E essa questão da sustentabilidade essa questão acabei de falar a palavra, me fugiu aqui. Da autonomia, né? Você possui, eu vou trazer vídeo sobre isso mais à frente. Você possui produção de alimento fechada. Fechada. O que quer dizer uma produção fechada? Quer dizer que o adubo que aduba a planta é um adubo que vem da piscicultura e os dejetos dessa piscicultura são transformados em adubo para a planta. E nesse processo você tem muito menos gasto para produzir esse alimento, tanto no caso o grão como o peixe. Porque em vez de você pegar os dejetos orgânicos do milho, né, que você só come a espiga, e jogar o resto tudo fora, ou pegar apenas o peixe e jogar os dejetos, a urina, as fezes do peixe e jogar fora, você usa tudo isso de forma inteligente como matéria biológica de nutrição. Então há vários projetos aí de sistemas fechados autossuficientes que não precisam nem de ser humano, certo? Para manter isso aí, é tudo automatizado. Então, economia baseada em recursos é um negócio fenomenal, é algo que me encanta realmente, porque eu, como sou apaixonado por lógica, e você vê um sistema tão lógico, tão coerente, tão convergente, né, que é o que eu sempre falo aqui no meu canal, barco remado, todo mundo remando na mesma direção. Isso é excepcional, que a gente tem uma sociedade onde cada um rema para um lado e nunca sai do lugar, certo? Então, essa introdução sobre esse tema, sobre essas questões. Como eu disse, né? Eu comecei a repensar isso porque as pessoas começaram a falar novamente que Cuba é socialista, né? Esse pessoal não tem ideia do que é socialismo. Socialismo é o que eu vou tratar nesses vídeos aqui. Isso é socialismo, certo? Você falar de socialismo cubano, aonde um cara abre um restaurantezinho permitido pelo Estado para oferir lucro, onde você tem médicos. Tudo bem que os médicos ali a gente pode falar. Nem pode, né? Se tem dinheiro, já não é socialismo. Dinheiro, o sinônimo de dinheiro é capital. Vou contar um segredo aqui para vocês. Dinheiro é igual capital. Se existe capital, o nome desse sistema é capitalismo. Deu para entender? Existe capital, é capitalismo.
Enfim, não vou entrar muito nisso aqui, vou desenvolver mais para frente, foi só um vídeo introdutório. Essa questão de cubo socialista e essa outra questão também das pautas neoliberais que a esquerda carrega me fez repensar muita coisa aqui. E eu resolvi trazer novamente uma série desses vídeos aí, dar uma esquentada aí nessa teoria prática aí do Jack Fresco e, enfim, né, trazer essas concepções para quem não conhece. Como eu disse, eu sou uma gota no oceano aí, mas cada um faz sua parte, né? Quem sabe um dia aí, quem sabe não, né? Vai chegar o dia, pode ser daqui 50 anos, 100 anos, 200, 1000 anos. Vai chegar o dia que não vai ter mais planeta. Vai chegar o dia, certo? O que a gente mais tem é terras se tornando impróprias para agricultura. Tá acabando terra, certo? Terra não é um veículo material inócuo. Terra é um organismo vivo. E o capitalismo está matando nossa terra. Enfim, até o próximo vídeo aí, a gente vai aprofundando essas questões aí. Abração a todos.